Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 968 Capítulo 968 Skill lendária. O coração de Ni Yan estava transbordando de alegria e entusiasmo. Quando ele logou pela primeira vez após seu hiato de 3 anos, ele pensou que não tinha chance de voltar ao pico. No entanto, à medida que o dragão do eclipse divino ficava mais forte, sua velocidade de mobbing subia a alturas tão absurdas que o impossível parecia possível. Todas as esperanças de Ni Yan foram colocadas no dragão do eclipse divino. Se ele não tivesse obtido seu ovo 3 anos atrás, ele não teria como nivelar tão facilmente. Todos aqueles anos atrás, Ni Yan havia construído uma grande base. Mesmo agora, ela ainda era sólida como uma rocha, já que muitos de seus itens tinham potencial de atualização ilimitado. Com coisas como o dragão do eclipse divino, espada de Zenard, lâmina do deus da morte, martelo de guerra de Paternoster, conjunto de abaque e assim por diante, contanto que Ni Yan se esforçasse, subir de volta ao rank de especialista era uma questão fácil. Ele simplesmente não sabia se poderia voltar ao seu auge de 3 anos atrás, quanto era o jogador número 1 incontestável no jogo. Afinal, pessoas como Plant também eram excepcionalmente talentosas e abençoadas com sorte imensa. O dragão do eclipse divino alcançando o nível 200 significava que Ni Yan estava um passo mais perto de retornar ao pico. Ni Yan impacientemente abriu a página de status do dragão do eclipse divino. Depois de alcançar o nível 200, o dragão do eclipse divino mostrou um aumento substancial em status. Também havia aprendido 2 skills lendárias, Doppelganger e Enrage. Doppelganger. Se divida em 5 clones. Os clones têm 100% dos status do usuário e duram 1 hora. Enquanto um dos clones ainda estiver vivo, o usuário não morrerá. Resfriamento, 1 dia. Ni Yan não pode deixar de suspirar de espanto. Doppelganger era realmente digna de ser uma skill lendária. Era muito mais forte do que seu Shadow Clone. Onde seu Shadow Clone era uma entidade inteiramente separada, esses clones ainda estavam ligados ao dragão do eclipse divino e apenas matando todos, é que ele morreria. Essa skill era mais poderosa do que qualquer magia proibida. Era preciso saber. Todos os 5 corpos poderiam conjurar magia proibida. Com 2 cabeças cada, eram 10 feitiços proibidos no total. Mesmo um Lorde demonificado nível 200 não sobreviveria a tal ataque. A segunda skill era igualmente incrível. Enrage. Entre em um estado enfurecido. Status aumentam em 300% por 10 minutos. Resfriamento, 5 horas. Com sua alta taxa de crescimento, essa skill só tornou o dragão do eclipse divino muito mais assustador. Sem mencionar que o resfriamento era de apenas 5 horas, o que significava que poderia ser usada 3 vezes por dia. Os olhos de Ni Yan caíram sobre o nome do dragão do eclipse divino. Ele não tinha notado antes, mas houve algumas mudanças em seu nome. Originalmente era chamado de dragão do eclipse divino, mas agora havia mudado para besta mágica lendária. O dragão do eclipse divino Gimeria Worun. Ni Yan não esperava que o dragão do eclipse divino ganhasse um nome próprio. A primeira parte era claramente um título, enquanto Gimeria era provavelmente o seu nome. Quanto a Worun, esse era o clã dos dragões de onde vinha. O dragão do eclipse divino era uma besta mágica lendária. Sua força estava em um nível próprio. Ni Yan procurou online e descobriu um pouco da tradição antiga sobre o dragão do eclipse divino. Milhares de anos atrás, era o rei dos dragões terrestres. No entanto, acabou sendo extinto por causa de sua baixa taxa reprodutiva. A única prova de sua existência por muitas gerações era um único ovo. Mas depois que desapareceu, os últimos vestígios desta espécie desapareceram completamente. Isso era tudo registrado. Em outras palavras, o dragão do eclipse divino era sem dúvida o ápice de sua espécie. Apenas essa informação sozinha fez Ni Yan infinitamente animado. Geralmente, quanto mais antigo e raro algo fosse, mais forte era. Felizmente, o dragão do eclipse divino não caiu nas mãos de outra pessoa. O que Ni Yan não sabia era que ele também havia se esforçado bastante para chocar o dragão do eclipse divino. Apenas com a ajuda do domador de bestas Hulk ele conseguiu. As probabilidades eram de que ele era o único domador de bestas na facção justa que tinha as qualificações para chocá-lo. O nascimento do dragão do eclipse divino marcou o ponto crucial no retorno de Ni Yan ao pico. Esse mundo realmente estava cheio de coincidências. Com 2 skills lendárias, o dragão do eclipse divino provavelmente poderia enfrentar um rei demônio das trevas agora. Ni Yan partiu para onde um dos reis demônios das trevas estava localizado. Ele já havia marcado as coordenadas de cada rei demônio das trevas que ele encontrou no mapa. Ele poderia derrotá-los lentamente um de cada vez. 15 minutos depois, uma enorme criatura esquelética entrou na visão de Ni Yan. Com mais de 30 metros de altura, parecia uma besta titânica. Mesmo que esta não fosse a primeira vez que Ni Yan via após uma inspeção mais próxima, ele ainda não conseguiu deixar de prender a respiração. Ele se perguntou se Liu Gold e o dragão de olhos violetas poderiam suportar um único golpe deste gigante. Se Liu Gold e o dragão dos olhos violetas não pudessem prendê-lo, não importaria se o dragão do eclipse divino pudesse se dividir em 5. Ni Yan examinou os arredores. A área estava completamente árida. Não havia terreno que ele pudesse usar em seu benefício. Depois de pensar um pouco, Ni Yan finalmente decidiu ir em frente.
Liu Gold e o dragão de olhos violetas já haviam passado do nível 190. Eles provavelmente eram fortes o suficiente para receber alguns golpes, e isso era tudo o que ele precisava. Ni Yan passou um comando. O dragão do eclipse divino ativou o Doppelganger. Se dividiu em 5, após os quais todos ativaram Enrage. O anjo de batalha Kalena balançou seu cajado, bufando os 5 dragões do eclipse divino, Liu Gold e o dragão de olhos violetas com várias bênçãos. Todos os preparativos estavam completos. Ni Yan firmou sua resolução. Vencer ou perder, ele teria que tentar para saber com certeza. Liu Gold e o dragão de olhos violetas rugiram antes de avançar em direção ao Rei Demônio das Trevas. O Rei Demônio das Trevas era o chefe mais forte que Ni Yan havia lutado até agora. Ele não podia se dar ao luxo de se segurar nada. Ele convocou seu Shadow Clone e correu para frente também. Sentindo os inimigos se aproximando rapidamente, o Rei Demônio das Trevas girou. Ele soltou um rugido igualmente feroz enquanto avançava em direção a Liu Gold e o dragão de olhos violetas. Sua velocidade era surpreendente. Bang, bang. Liu Gold e o dragão de olhos violetas foram jogados 6 metros para trás. Ambos sofreram 300 mil de dano. Isso foi 2/5 de sua vida em um instante. No entanto, Liu Gold e o dragão de olhos violetas permaneceram imperturbados. Eles teimosamente correram para frente. O primeiro ataque do Rei Demônio das Trevas foi especialmente feroz. Depois de exaurir o ímpeto de sua investida, ele só poderia usar seu machado para atacar. Bang, bang, bang. 5 feitiços de trevas e 5 de luz bombardearam o Rei Demônio das Trevas. O bombardeio feroz o fez gritar de dor. A vida exata do Rei Demônio das Trevas estava escondida, mas aqueles 10 ataques causaram pelo menos 1 milhão de dano. Infelizmente, sua barra de vida caiu apenas um pouquinho. Bang. Liu Gold foi enviado voando com um chute. Se não fosse pelas curas potentes de Kalena e do Paladino Lafos, Liu Gold e o dragão de olhos violetas já teriam morrido inúmeras vezes. Apocalyptic Extinction. Ni Yan debuffou o Rei Demônio das Trevas com uma série de maldições, então lançou um ataque implacável com seu Shadow Clone. A espada de Zenard brilhou, tirando lascas de ossos. Era uma arma de grau sagrado no final do dia. Seu poder de ataque era surpreendente. Cada ataque causou pelo menos 60 mil de dano. O Shadow Clone era o mesmo. Mesmo depois de ter seus status suprimidos em 50% pela Pedra do Rei Demônio, o Rei Demônio das Trevas ainda era tão forte. Ni Yan não conseguia imaginar o quão assustador ele era com força total. Tang Yao e Plant poderiam solar lords demonificados nível 200. Ni Yan começou a ter uma melhor compreensão de onde ele estava comparado com eles. Sob o ataque feroz, o Rei Dragão das Trevas ficou furioso. Ele cortou com seu machado. BOOM. Um pilar de chamas negras subiu para o céu. Bang. Ni Yan sentiu uma força poderosa em seu peito enquanto era lançado voando. Um valor de dano de 80 mil flutuou acima de sua cabeça. O Shadow Clone, Liu Gold e Dragão de Olhos Violetas também foram lançados. O Rei Demônio das Trevas estava prestes a continuar seu ataque, quando um dos dragões do eclipse divino disparou uma enorme bola de luz negra. BOOM. A poderosa explosão forçou o Rei Demônio das Trevas a recuar meia dúzia de passos. Um valor de dano de 15 milhões flutuou acima de sua cabeça. Dark Divine Burst, uma magia proibida de alvo único. Assim que o Rei Demônio das Trevas recuperou seu equilíbrio, uma enorme bola de luz branca o atingiu. A bola de luz se rompeu com raios deslumbrantes. A fumaça começou a sair dos ossos do Rei Demônio das Trevas enquanto ele gritava em miséria enquanto cambaleava mais para trás. Holy Stellar Flare, outra magia proibida de alvo único. Vendo que magia proibida foi eficaz, Ni Yan passou uma ordem para os 5 dragões do eclipse divino. O Rei Demônio das Trevas caiu em uma situação lamentável. Toda vez que recuperava o equilíbrio, seria atingido com outra magia proibida de alvo único. Ele nem mesmo teve a chance de se levantar, muito menos atacar. As 10 cabeças dos 5 dragões do eclipse divino dispararam magia proibida uma após da outra. Depois de completar um ciclo, eles usariam uma magia proibida diferente. O tempo entre os feitiços foi calculado com perfeição, não deixando espaço para o Rei Demônio das Trevas se recuperar. O dragão do eclipse divino poderia usar todas as magias proibidas de luz e trevas. Os 2 atributos tinham mais de 10 cada. Com elas sendo lançadas uma após a outra, o poder era surpreendente. Apenas 50 magias proibidas seriam o suficiente para explodir o Rei Demônio das Trevas em pedacinhos. Após 2 rodadas de 10 feitiços proibidos, o Rei Demônio das Trevas perdeu mais de 2/3 de sua vida. Os gritos tristes do Rei Demônio das Trevas pairavam no ar, vendo esse Lorde demonificado nível 200 sendo pisoteado tão completamente. Ni Yan não pôde deixar de estalar os lábios, mesmo se estivesse 50% mais fraco que o normal. Depois de outra rodada de magia proibida, o Rei Demônio das Trevas estaria morto. Ni Yan ficou animado. Contanto que ele pudesse derrubar este com sucesso, o resto viria naturalmente. Ele poderia lentamente levar seu tempo lidando com eles. Ele se perguntou que tipo de espólio incrível droparia.